Será que aquilo que eu estou a viver hoje aproxima-me ou afasta-me da realidade que eu quero viver? Ok, isso é tudo muito bonito, mas eu estou em stress e como é que eu agora resolvo isto? A inteligência artificial faz isto tudo por mim. Que cena é esta? Amigo, tu vais ter sucesso. Agora, prepara-te para uma coisa. Entre 1 a 3 anos é para te dedicares à série. Como é que eu não aprendi isto mais cedo? Como é que não me ensinaram na faculdade, por exemplo, a gerir o meu tempo? Como é que se instalam hábitos e porquê é que as pessoas têm tanta dificuldade às vezes em fazer coisas diferentes? Bem-vindos ao Empresário Cast. Se o seu sonho é empreender e alcançar o sucesso, está no lugar certo. Bem-vindos a mais um episódio do Empresário Cast. Hoje temos connosco Rodrigo Dias, mentor, formador na área de produtividade, gestão do tempo, hábitos, inteligência emocional e alta performance. O Rodrigo trabalha com empreendedores e líderes que querem ter mais tempo, mais foco e melhores resultados no negócio, sem viverem presos ao caos do dia-a-dia. Rodrigo, meu amigo, muito bem-vindo. Como é que estás? Muito obrigado. Bem, é um prazer estar aqui novamente aqui na N-Brand, estar aqui contigo. É sempre um privilégio, apesar de vir do Algarve. Exatamente. Mas é uma viagem que longa se faz, viagem. É verdade, mas faz-se bem e é sempre bom estar com pessoas que nos acrescentam, que contribuíram e contribuem para a minha vida, por isso é um privilégio, é todo meu estar aqui. Obrigado. Realmente, quando eu te convidei, foi interessante porque tu prontamente, a gente já não falava há algum tempo, e tu prontamente disponibilizaste a vir cá, que eu te agradeço imenso. Porque quer se queira, quer não, seja de avião é fácil, mas é um dia investido para termos aqui esta conversa. Tranquilo. Obrigado. Felizmente ter essa liberdade de gerir o tempo, de me organizar, e dá para se organizar, com antecedência dá para organizar, por isso... Pois é, perceber-te isso, é essa capacidade de gerir o tempo. Exatamente. Rodrigo, quando um empreendedor diz não tenho tempo, isso normalmente é falta de tempo, falta de foco ou falta de sistema. O que é que se passa quando o empreendedor diz eu não tenho tempo? O que é que estará lá por trás? Eu acredito que primeiro tem a ver com muitas as prioridades, não é? Porque se nós precisarmos mesmo de encontrar o tempo para o que quer que seja, nós temos que arranjar uma solução. E eu vejo a falta de prioridade, de organização para encaixar esse tempo e os blocos de tempo para nos dedicarmos àquelas tarefas, acho que é essencial. Agora, uma pessoa está no dia-a-dia e de repente, preciso fazer isto. Não tenho tempo, claro. Não estou organizado para o fazer, não dá. E como falaste, os sistemas, que é algo que também tem cada vez entrado mais na minha vida e naquilo que eu falo com os meus clientes, é muito importante ter sistemas de organização, sistemas de delegação, de tomada de decisão, de gestão de prioridades. E eu vejo muito isso. As pessoas não criam esses sistemas, não tiram tempo para trabalhar na sua gestão de tempo. É normal que não tenham tempo. Sim. Uma vez tive um amigo, eu disse, para ti era bom fazer o meu programa, vais aprender a gerir o tempo. E ele, eu não tenho tempo. O programa é mesmo para ti, que não tens tempo. Ele está organizado para ti. Então as pessoas não veem muitas vezes esse investimento de, tirar um tempo para me organizar. Por exemplo, nem estou a falar de investimento financeiro, mas tirar um tempo para me organizar, para ter tempo para algo que eu quero. Sim. E eu vejo muito essa lacuna. Sim. A tua própria vida é um exemplo disso, Rodrigo. Queres contar um bocadinho? Eu sei um pouco, mas a gente conheceu-se já, não sei, se calhar há 6 anos, talvez, ou por volta disso. Sim. 2019 foi quando eu comecei a entrar no mundo do desenvolvimento pessoal. Okay. Foi mais ou menos 2019, 2020, estava assim mais... E a tua vida era muito diferente na altura, por isso se calhar era interessante aqui para os nossos espectadores, para a nossa audiência, contares esse percurso, porque tu acabas de ser um exemplo da própria gestão do tempo que apregoas. Boa. Então, olha, assim, também para não demorar muito tempo neste processo. Ok. Mas basicamente eu era um personal trainer numa cadeia de ginásios, o Homes Place, e na altura foi para mim um choque de realidade, porque primeiro tinha que vender, angariar os meus clientes, marcar com eles avaliações, marcar com eles as sessões de treino, e eu não tinha organização nenhuma. Na altura eu lembro-me, eu entrei em setembro, apesar de ter estado a estagiar, depois desde o início do ano, depois entrei em setembro, eu licenciei-me em Ciências do Desporto, na Faculdade de Nutrição Humana, comecei a estagiar, fiquei lá, e quando comecei a trabalhar eu não dominava nada do que eu hoje em dia sei, e aquilo que eu faço, eu penso, como é que é possível viver naquele caos que eu vivia mesmo na faculdade, na questão do estudo, de organização, etc. Então, foi nessa altura que eu comecei a precisar, a sentir mesmo, eu preciso ter uma agenda, não posso apontar nas notas do meu telemóvel quando é que eu vou ter treinos, porque era assim que eu fazia. Tipo, Maria Teresa, treino de segunda-feira às 10 da manhã, não sei quantos, treino, isto não num bloco de notas, era no bloco de notas do telemóvel. Depois na altura eu vi os meus colegas com a agenda, fui comprar uma agenda, só que eu fui comprar uma agenda em setembro.
E a agenda de setembro era a agenda para o ano a seguir. Eu comprei a agenda mais bonita, mais cara, e eu assim, olha, não vai me servir de nada. Então tive que me habituar a usar o Google Calendar. Ok. Ou na altura usava do iPhone, o calendário do iPhone. Do iPhone, sim. E comecei por aí a ir me organizando, a ir gerindo o tempo, a conseguir encher a minha agenda e a organizar-me quando é que eu tenho tempo para estudar, quando é que eu tenho tempo para treinar, para eu próprio treinar, para fazer as minhas coisinhas. Morava sozinho em Lisboa na altura, então tinha todas aquelas coisas de... Se morasse com os pais, eu sei que era muito diferente. Agora ali não, tinha que lavar a roupa, a louça, fazer comida, ir às compras, todo esse processo de uma pessoa crescida. Quando começa a entrar no mercado de trabalho, todo o trabalho, mais isso tudo, era um caos. E ter começado a organizar o tempo foi o que me safou. Eu organizar-me desde os blocos de tempo para marcar os treinos, para marcar as horas de estudo, para marcar as horas de trabalho não operacional, que era fazer os planos de treino. Não, quando eu digo não operacional, não era o dar o treino, mas o planear os treinos que eu ia dar, que tirava muito tempo. Eu trabalhava das 7 às 10 da noite. Era uma loucura, era uma loucura. E na altura já eu e a minha mulher queríamos ser pais. E eu estava a ver que então tenho que começar aqui a organizar as coisas, porque eu só trabalhei no Homes Place cerca de 2 anos, mas tive um crescimento muito rápido, e então foi muita coisa ao mesmo tempo. Depois passei a manager e aí já entrava gerir equipas, o trabalho de liderança, comunicação, que para mim era uma das grandes dificuldades, era eu conseguir comunicar assertivamente, porque sempre gostei muito de agradar a toda a gente. Mas e acho que esse é um dos grandes desafios, não é? Desafios de muitas pessoas. E então foi por aí que eu comecei. Eu perguntei à Maggie, amor, olha, o que é que eu quero ser melhor a liderar? Porque eu nunca liderei, já trabalhava desde, sei lá, os 15 anos mais ou menos, mas nunca tinha liderado equipas. Então vim-me nesse desafio, e então foi quando me conheci na altura a Alcan e comecei a trabalhar nessa área da liderança, a gestão de tempo, também falávamos muito. Entretanto fiz o Codex, fiz o Leadership and Business Mastery, que foram programas que eu senti que, olha, é por aqui o caminho. E na altura comecei a sentir que o meu grupo de trabalho, os managers e tudo mais, e os livros que eu andava a ler, não havia uma compatibilidade. Parecia que havia muitas incongruências naquilo que eu lia, daquilo que eu via acontecer. E eu queria mudar isso. Eu queria, de alguma forma, criar dinâmicas, mas sentia que não tinha essa abertura. E então, acho que por aí comecei a desmotivar e comecei a procurar eu próprio as minhas vias de criar isso, de começar a falar sobre isso, porque eu sentia isto como é que eu não aprendi isto mais cedo? Como é que não me ensinaram na faculdade, por exemplo, a gerir o meu tempo? Organizar um calendário, por exemplo, coisas simples. E então foi simples, mas que poucas pessoas sabem. Simples, mas que poucas pessoas sabem. E às vezes mesmo sabendo, não fazem. E eu já trabalhei com centenas de pessoas e eu penso, eu às vezes eu digo, se tu fizeres isto, tu deixas de precisar de mim. Para para os problemas patológicos que tu estás a ter constantemente, de não tenho tempo, de desorganizei-me, não consegui, não sei o quê, não entreguei a tempo. Sim, falta de resultados ou de resultados insuficientes. Exatamente, falta de produtividade e de distração, excesso de cansaço mental, muitas vezes, depois acaba por tudo ficar... É uma grande tração, não precisa. Pode ser mais fluido. E hoje em dia, ou seja, tu já não estás em Lisboa? Já não estou em Lisboa, exatamente, estava em Lisboa e agora fui morar para o Algarve por causa também dessa qualidade de tempo. É uma coisa que eu valorizo muito, tempo de qualidade, por causa da minha liberdade. E na altura fiz essa transição, quando comecei a falar mais nas redes sociais sobre alguns livros que eu ia lendo, aquilo que eu partilhava das formações, as pessoas começavam a ficar interessadas e comecei a ter clientes para a área do coaching e fui começando a fazer uma mudança. E foi nessa altura que eu estava muito dentro das formações que vocês faziam e foram essenciais para eu fazer essa mudança com segurança. Espetáculo. Porque eu queria mesmo, não é? Ia ser pai, já não sabia na altura que ia ser pai, eu soube que ia ser pai em 2020. E eu tive 2020, foi a pandemia, e eu pensei, olha, a altura perfeita. Fiquei com muito menos clientes, porque estava no ginásio da agenda cheia e os clientes não acabavam por não querer treinar online, alguns sim, outros não. E eu pensei, olha, que bom, agora tenho tempo para ler, para estudar, fazer as formações, ver as lives, ver aquelas coisas todas, e foi por aí. Foi a parte de mudança. Um estudo intensivo, foi
Foi uma fase muito fixe da minha vida e sou muito grato por tudo aquilo que aconteceu nessa fase, por mais fácil ou difícil que tenha sido, por mais desafiante ou mais tranquilo, fez parte do meu processo e foi espetacular. Gratidão também, porque eu sei que foi uma das pessoas que te influenciou nessas partes. Vamos aqui falar mais... Portanto, tu fizeste esse percurso, neste momento já tens uma carreira consolidada, o que tu fazes hoje em dia, lá está, é ajudar empresários, líderes a gerirem melhor o tempo. E na tua experiência, qual é que é o maior erro que usualmente os empresários cometem nesta questão de gestão de tempo? Qual é o maior erro de todos? Um deles é não saber para onde é que o tempo está a ir. Ou seja, não sabem onde é que estão a gastar mais tempo. Okay. E nem se percebe. Eu quando começo a fazer tipo uma auditoria do tempo comigo ou com os meus clientes, um exercício simples, vamos analisar agora nas próximas semanas para onde é que vai o teu tempo. É incrível perceber que gastamos tempo em coisas que se calhar não são prioritárias. E terem em conta para onde é que está a ir o tempo, tal como na área financeira, terem em conta para onde é que está a ir o dinheiro. Sim, foi logo que me veio à cabeça. Se nós não soubermos, acabamos por não conseguir geri-lo. E então fazer essa auditoria do tempo, ver, olha, estou a gastar tempo aqui estou a demorar muito tempo. Acaba por, perde-se. O tempo vai-se, o tempo está a passar. E às vezes nós não reparamos. E uma pessoa está nas redes sociais, acha que passou 10 minutos e quando, já estou aqui há meia hora. Sim. Pois é. Sim. Mesmo muito interessante isso, Rodrigo, porque como tu sabes, dei-te formação a ti e dou formação dessa área, mas eu só dou formação dessa área, ou seja, eu executo para mim, mas eu não faço acompanhamento, eu nunca fiz acompanhamento a ninguém como tu fazes em relação a isso, por isso esse exercício é muito interessante. E realmente tu disseste isso e recordei-me imediatamente, quando dava o curso de Finanças Pessoais, que as pessoas, quando faziam o exercício de realmente registarem o dinheiro, ficavam absolutamente surpreendidas por saber onde é que estavam a gastar o dinheiro. Recordei-me também há pouco tempo, a minha esposa e eu, nós estávamos a elevar o peso, portanto o peso estava a elevar um pouco, mas mais ela, eu tenho já há muito tempo que eu controlo, e então eu estava a questioná-la, mas como é que estás a aumentar de peso? Porque aparentemente não deveria estar a acontecer. E então fizemos exatamente esse exercício, que foi, ok, vamos fazer aqui, vamos registar, no caso a gente andou para trás, o que é que tu comeste ontem? Portanto, e a gente então simplesmente registámos o que é que ela comeu ontem. Ok, fizemos as continhas das calorias, ok. Não é difícil perceber o que é que comeste ontem, não é difícil perceber. Eu acho que é uma grande dica para as pessoas, realmente essa situação de registar e imagino o que é que será a surpresa dos empresários a ver isso. É aquilo, a tal questão, o que não é medido não é gerido. Sim, não é? E se nós queremos gerir o tempo, temos que medir para onde é que vai. E é incrível perceber que depois realmente não estou a ser produtivo. E eu estou a fazer coisas que não devia estar a fazer e que tenho equipa que pode fazer, mas eu não consigo delegar, ou estou a demorar demasiado tempo em coisas que se calhar não requerem tanto o meu tempo ou que não são assim tão prioritárias e eu fico ali preso, como às vezes uma forma de procrastinar nas tarefas importantes, né? E fazer aquelas que se calhar são mais confortáveis, mais às vezes até mais repetitivas, mas que não são de alto valor acrescentado. E nós temos sempre que escolher aquilo que é essencial, que é a única coisa. Não é? Há um livro que é espetacular, fala sobre isso. Qual é a única coisa que se eu pudesse dedicar o meu tempo neste momento para alavancar os meus resultados, qual é que seria? Da lista de tarefas, escolher aquela, ou os 80-20, ou o essencialismo, o que é essencial, porque as pessoas andam a disparar para todas as direções e hoje em dia é muito fácil dispersar, é muito fácil com as redes sociais, até com a inteligência artificial, que eu tenho trabalhado muito com a inteligência artificial e tenho implementado isso também com empresas e com empreendedores, e nós começamos a trabalhar com a inteligência artificial e daqui a pouco já estamos a fazer perguntas de uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que era o essencial e ter foco. Pois já te percebi, sim, porque a inteligência artificial está preparada para continuamente agradar. Exatamente. E estamos ali. E exatamente, sim. O algoritmo hoje em dia tem essa situação que está sempre a dizer mais, sim. Eu não resisto a pegar nisso, porque acho que isso é uma excelente dica. Eu vejo isso, eu uso muito a inteligência artificial, naturalmente todos nós usamos hoje em dia. Eu não estou a falar de automatismo, estou a falar de situações no dia a dia de estamos a trabalhar numa determinada situação e fazemos a pergunta à inteligência artificial para complementar aquilo que a gente está a pensar. E realmente acho que isso é uma excelente dica, porque usualmente a verdade é que se o prompt for bem feito,
a informação vai estar na primeira resposta. Exatamente. Não é? Se o prompt for bem feito, provavelmente a resposta vai estar logo ali. Mas realmente o algoritmo está preparado para continuar e continuar e continuar, e se calhar até passa-se para coisas menos interessantes e naturalmente está-se a gastar o tempo quando na verdade já se tinha a resposta antes. E essa situação que hoje em dia a sociedade vive acelerada, que não para ler, não é? Os conteúdos são todos muito difíceis, não é? Porque eu quero coisas rápidas, instantâneas, imediatas, e por isso consigo ver perfeitamente esse problema a acontecer aos empresários. Rodrigo, qual é que é a primeira estratégia que dás a um empresário para ele melhorar a gestão de tempo e a produtividade? É essa auditoria do tempo, parar, definir o que é, olhar e ver o que é realmente importante ser feito, definir, ok, isto é o que eu tenho para terminar, isto é o que eu tenho para fazer, ok, vamos então entender por onde é que eu vou começar a pegar. É por aqui. Vamos organizar na agenda, quando é que eu vou dedicar-me a trabalhar nessa tarefa, nesse projeto, vamos dizer assim. E vou dedicar tempo e alocar tempo na minha agenda para isto. E depois é cumprir a agenda. Depois é cumprir com o que está ali. Porque eu sou empreendedor por conta própria, consigo gerir o meu tempo, e se eu não tiver isto, facilmente eu vou dar uma voltinha à praia, Sim. vou beber um café com alguém e fico lá horas. Então, se nós não definirmos tempo para a tarefa, uma outra tarefa pode demorar muito tempo e nós não temos o tempo que tínhamos definido para aquela que era importante. Por exemplo, se eu definir que vou tomar banho em 5 minutos, eu tomo banho em 5 minutos. Agora, se eu não definir um tempo para tomar banho, há pouco a minha mulher ligou-me, hoje de manhã, porque eu acordei, eram 5 da manhã, e tomei um banho para vir para cá. Ela, esse banho hoje foi demorado. Eu, olha, nem reparei, estava com tempo, nem reparei. Sim. E a verdade é essa, é que eu não sei quanto tempo é que uma pessoa não está a controlar. Não. Agora, se eu definir, tenho esta hora para esta tarefa, e tenho isto na agenda, sei que agora estou aqui, olha, faltam 5 minutos para eu começar outra tarefa, tenho que me despachar, vou comer rapidamente, que é para ir cumprir com a minha tarefa. Sim. Se nós não pensamos desta forma e não alocamos o tempo na nossa agenda, o tempo passa, e quando damos por nós são 3 da tarde e depois do almoço já não fiz nada, e a seguir tenho que ir buscar o miúdo e depois tenho que ir levar para a natação ou para não sei aonde. Sim. E quando dou por mim, à noite já estou cansado, já não tenho a mesma coisa, já não vou trabalhar, pronto. Sim. Já perdi Sim. Sim, eu costumo dizer que quando nós estamos no nosso dia operacional, naquilo que nós fazemos, não é? É como um rio, não é? Ele está sempre a correr, ou nós temos consciência, se a gente não quer ir naquela corrente de interromper e tomar uma ação de força para interromper, lá está, para sair, para quebrar, para trocar a direção, para o que for, porque senão a gente está sempre naquele fluxo daquele rio e não se apercebe, naturalmente. Exato. Não é? Exatamente. Muito interessante. Rodrigo, vamos aqui falar um bocadinho de hábitos. Como é que se instalam hábitos e porquê é que as pessoas têm tanta dificuldade às vezes em fazer coisas diferentes? Primeiro, eu acho que tem muito a ver com a nossa zona de conforto, porque a pessoa, quando ela tem que mudar, ela muda. Eu acho que nós podemos dizer agora, leva 21 dias, 30, 66 dias, 90 dias. Eu acho que quando a pessoa realmente ela quer mudar e tem um propósito forte, tem um motivo forte para mudar, ela muda. Uma pessoa quer deixar... Quando a minha mãe soube que ia ser avó, ela fumava, ela deixou de fumar. Ela decidiu, já não vou fumar. Sim. É um excelente exemplo, sim. Ou seja, não foi preciso fazer tratamentos e não sei o que. É preciso ter um motivo forte que realmente assim, não, isto é mais importante do que isto. Eu valorizo mais ter saúde para estar com o meu filho do que aquilo que é o benefício secundário deste hábito que eu tenho aqui, que é se calhar um relaxamento instantâneo, mas que eu sei que a longo prazo me vai fazer mal. Então eu acho que as pessoas não mudam hoje em dia por comodismo, pela zona de conforto e por estarem presas a... Eu estou a tentar trazer de uma forma mais profunda do que simplesmente as estratégias mais técnica de mudança de hábitos. Tem muito a ver com a identidade e a forma como nós nos vemos a nós próprios. Eu acho que isso faz toda a diferença. Por exemplo, o hábito do exercício físico, eu venho dessa área. Eu que quero ser um empresário de sucesso, um empreendedor de sucesso, eu sei que treinar tem que fazer parte da minha rotina, porque eu olho para outros empresários e empreendedores de sucesso e eu identifico mais com aquele tipo de pessoa que treina, que vai ao ginásio, que está em forma, que tem energia, que tem vigor. Então eu quero me ver como essa pessoa. O que é que essa pessoa faz? Ok, eu vou fazer isso, eu vou mudar. Só que se eu não tiver essa capacidade de me ver naquela posição, eu vou ficar o mesmo, pronto, vou-me deixando, vou-me acomodando.
E isto pode estar relacionado com os nossos sabotadores. Ou seja, os nossos sabotadores, nós temos um termostato interno Sim. que nos faz manter sempre no mesmo estado. Sim. Então, quando eu quero passar aquele limiar, o meu sistema diz assim: é lá, tu não és uma pessoa de treinar 5 vezes por semana, o que é que andas a fazer? Tu costumas treinar 2. E nós, pois realmente já ando muito cansado e tal, se calhar preciso descansar e rapidamente eu volto. Pumba. Por isso é que as pessoas muitas vezes, durante um tempo, conseguem cumprir uma dieta, depois perdem. Depois cumprem uma dieta, Sim. depois perdem. Eles Sim. até fizeram os hábitos, eles tiveram Sim. a disciplina, mas não tiveram a mudança de identidade para dizer assim: não, eu agora sou esta pessoa que, como saudável, que só posso fazer uma refeição, um cheat meal, como se costuma dizer, uma vez por semana, é a minha regra, eu sou esta pessoa, tenho estas regras, então vou cumprir. E eu acho que parte muito daí, em termos mais internos, parte muito desses sabotadores e de eu me ver assim: não, eu agora, isto é o meu standard. O Tony Robbins fala muito sobre os standards. E eu na altura não me fazia muito sentido. Eu agora percebo que se eu quero passar para outro patamar, eu tenho que elevar os meus padrões, raise your standards. Então tenho que dizer assim: não, agora sou isto. E eu chego ali, começo a maturar ali e depois digo assim: não, agora quero outro nível. Agora sou isto e vejo-me como aquela pessoa e estou a trabalhar ali. Estou a trabalhar naqueles hábitos. O não fumar, o ter cuidado na alimentação, o treinar, o acordar a horas decentes, o organizar-me, o vestir-me corretamente, o ter o carro arrumado, o que for. São pequenas coisas que nos moldam a nossa identidade e que fazem toda a diferença. E eu acho que parte muito por aí, ter essa... Porquê essas pequenas coisas nos moldam? Porque é aquilo que nós convivemos no dia-a-dia. E nós convivemos com essas pequenas coisas no dia-a-dia. Se eu faço a minha cama, se eu arrumo as coisas em casa, se eu tenho tudo de pantanas. E isso mexe com o nosso sistema, quer queiramos, quer não. Nós olhamos e pensamos: será que aquilo que eu estou a viver hoje aproxima-me ou afasta-me da realidade que eu quero viver? Isto não está nada alinhado, então tenho que alinhar. E quanto mais desalinhado eu tiver da realidade que eu quero viver, mais para trás eu começo a ficar, porque depois começo a arranjar desculpas, porque depois já não tenho idade para aquilo, porque depois já não sei o quê, e a pessoa começa a acomodar-se e a viver naquele estado. Então eu acho que essas pequeninas coisas, que para muitos não são pequenas, não é? Mas essas pequeninas coisas no dia-a-dia fazem-nos sentir diferente. Pelo menos isto é a minha experiência, faz-nos sentir diferente. Eu tenho às vezes clientes onde eu trabalho esta área de alta performance que a tarefa deles é arrumar uma divisão da casa. Eu pensei que o meu trabalho é um bocado, né? Tu quero fazer uma consultoria, ajudar é arrumar o meu escritório, porque tenho um monte de coisas e não está arrumado. É arrumar a minha arrecadação, é arrumar para limpar aquilo da cabeça e ter espaço para poder construir algo em cima, para se ver de outra forma. Eu acho que esses pequenos hábitos, essas pequeninas coisas fazem toda a diferença. Sim, tu estavas a falar, eu gostava só que abordasse um bocadinho a questão da ligação da saúde, destes hábitos e do impacto em relação ao resultado do empreendedor, não é? Porque que tu defendes, não sei se defendes, mas parece-me que sim, ou seja, a questão do empresário estar focado na saúde, do empresário ter a organização transversal, qual é a ligação? O que é que tu defendes nisso? Eu digo-te, sempre que eu estou numa fase mais em baixo na minha vida, o treino leva-me ao caminho certo. E não sei se é algo psicológico, um efeito placebo, mas no outro dia estava com uma amiga que terminou um relacionamento de 7 anos e eu disse-lhe: olha, minha sugestão para ti, eu trabalho com várias pessoas, é volta a encontrar o teu propósito, porque está perdida, não é? Agora quem é que eu sou? E começa a treinar, porque isso vai mexer com o teu sistema hormonal todo. Mexe com a ocitocina, com a dopamina, com todas as hormonas de bem-estar, as endorfinas que te vão estar a puxar para a frente. O exercício produz-te isso. Em vez de estarmos a tomar um medicamento ou até um suplemento, treina. Isso já é um bom suplemento para o teu sistema neurológico, já vai começar a ativar. E começa a ativar num sentido que te permite estar mais focado, ter um desempenho cognitivo mais sharp, mais assertivo. Se conseguires, estás logo com um vigor diferente. É isso que eu digo. Não sei se é o meu efeito placebo, mas a verdade é que tem esse efeito das endorfinas, mas sinto-me diferente. Sim, pode ter o placebo, mas a verdade é que a pessoa a treinar, a questão é que há uma interferência com o estado emocional, não é? Então, se a pessoa consegue treinar, consegue ter resultados,
ela não sai do ginásio da mesma forma que entrou. Portanto, é impossível ela sair da mesma forma que entrou. Portanto, então, essa interferência imediata no estado emocional é claro que leva a pessoa para outro patamar, porque retiraste-a do padrão que ela estava, não é? Estás a criar um padrão novo. Sim. Rodrigo, eu não registro a falar inteligência artificial, ou seja, tu hoje em dia começaste a ligar também a inteligência artificial, e eu gostava que explicasses um bocadinho melhor, ou seja, como é que estás a usar, qual é que é o propósito da inteligência artificial, como é que tu vês isso? Lá está, como eu trabalho... Como eu trabalho com resultados, gestão de tempo, a produtividade da inteligência artificial entra aqui como uma varinha mágica quase. É absurdo. Quando eu comecei a trabalhar com inteligência artificial, isto foi talvez final de 2022, início de 2023, foi quando começou a sair o ChatGPT. Certo. Na altura eu comecei assim, eu leio os livros, eu rabisco os livros, eu passo dos livros para o computador. Pego nos resumos que eu faço, que eu chamo-lhe o Masterbook, que eu já tenho de vários livros, tenho lá para quê? Para eu pegar, imagina, vou falar de hábitos, que livros é que eu tenho que falam sobre hábitos? Pegava 3 ou 4, ia buscar ali alguns conceitos, organizava para dar uma formação, uma live, o que fosse. A inteligência artificial faz isto tudo por mim. Que cena é esta? O tempo que eu poupo. Sim. Não é? Pode ser, não é? A interiorização pode ser diferente, mas sim, a verdade é que se eu já souber e se eu lhe der sim, o contexto sim, certo, ele vai-me dar as mesmas sim, respostas que eu se calhar iria buscar e iria demorar muito sim, tempo a ir buscar. Sim, a organizar. Sim. E eu vejo a inteligência artificial a entrar muito bem aqui. E eu acho que qualquer empreendedor, qualquer empresário, qualquer colaborador, qualquer pessoa pode utilizar a inteligência artificial do nível mais sofisticado a menos sofisticado. Acho que Portugal está muito abaixo, não está muito abaixo, mas está abaixo da média da União Europeia em termos de utilização da inteligência artificial, e isso acaba por ser um bocadinho o reflexo da nossa cultura portuguesa. Não quero generalizar, atenção, certo, mas a verdade é que nós temos uma baixa produtividade. Talvez por uma alta resistência à mudança ou desconhecido, o que for. E eu acho que nós temos aqui um momento de poder competir com outras potências, outras economias semelhantes à nossa, não sim, estou a dizer Estados Unidos ou assim, mas mais próximas das nossas, e muitas vezes nós resistimos a essa mudança. Eu acho que a inteligência artificial entra como uma luva aqui na área da produtividade, da gestão de tempo, na eficácia, na capacidade de tomar decisões, se lhe dermos o contexto certo. Porque se ela não tiver o contexto certo, ela vai alucinar. Sim, então, sim, acho que uma empresa, um empreendedor, se conseguir ter, neste momento, os processos e os sistemas da sua empresa bem organizados, se estiverem detalhados, se estiverem organizados nas pastas corretas, e nós quando conectarmos inteligência artificial, ela faz maravilhas. Eu faço posts com a inteligência artificial que pareço eu consigo criar onboardings com base numa reunião que eu tenho com o cliente. O Zoom, por exemplo, grava com a AI Companion, grava o resumo da sessão, eu dou à minha inteligência artificial, peço-lhe o onboarding e ela já dá-me um onboarding perfeito, com os valores, com o meu logotipo, com o layout, com tudo bonitinho, conforme aquilo que o cliente falou, que era aquilo que sim, ele queria, sim, e consigo-lhe fazer uma apresentação espetacular que eu, para fazer, iria demorar não sei quanto tempo. Não sei quanto tempo. Então a inteligência artificial entra aqui para nos poupar tempo e também para fazer mais pelo cliente, dar um melhor atendimento ao cliente, um melhor serviço ao cliente. E eu hoje em dia consigo fazer isso. Eu consigo fazer uma página, para uma landing page para um cliente que eu antes, se ele me pedisse ajuda para eu ajudar a configurar os domínios, o WordPress, o Elementor e meter as coisinhas, era um filme. Agora eu pego num HTML, digo ali umas coisinhas e ele... Se tiver o contexto certo, sim, obviamente, claro, e se soubermos depois jogar com as duas coisas. Sem dúvida. Deixa-me aqui falar de uma outra coisa que eu vi que tu tens usado muito, que é a questão da alavancagem. Então, qual é a diferença entre trabalhar mais e alavancar melhor? Qual é este conceito que tu falas tanto? Olha, eu sempre ouvi muito a questão do hard work, e hoje em dia eu sinto que é cada vez mais um smart work, não é? Nós não é deixar de trabalhar duro, é importante, mas tirar uma percentagem do trabalho duro para um trabalho inteligente, que é aquilo que nós falámos, de definir as prioridades, saber exatamente o que é que eu vou fazer que vai trazer maior retorno
para o negócio, para a vida da pessoa, e conseguirmos ter foco nessas áreas de alavancagem vai exponenciar os resultados do trabalhador, da empresa, de quem for. Sim. E hoje em dia a IA também nos permite criar essa alavancagem, até porque, lá está, eu tenho trabalhado num modelo one person business. Sou eu, e quando quero fazer um lançamento ou assim, eu contrato uma outra pessoa exterior. Isto porquê? Para ter mais margem no meu negócio e conseguir ter nesta fase da minha vida em que eu estou, um lifestyle mais, eu consegui gerir melhor a coisa, estar com os meus avós que estão numa fase já mais sensível, estar com o meu filho que também está numa fase de transição agora para a primária, e eu quero poder acompanhar este processo. Então não tenho crescido no sentido de aumentar a equipa, que eu sei que é algo que tu que falas bastante e que eu acho que é muito importante. No entanto, depende dos objetivos. Depende dos objetivos, exatamente. No entanto, para a fase em que eu estou, eu prefiro. Eu falo, deixa-me só aqui contextualizar, força. Não é? Porque acho muito relevante o que estás a dizer. Eu falo muito disso porque há empresários que simplesmente não conseguem o fazer bem. Pois, não é? Ou seja, não é? Porque não conseguem organizar, não conseguem delegar, não conseguem liderar, não conseguem comunicar, e então ou avançam e têm dificuldades e têm que voltar para trás, ou a coisa não funciona porque não sabem fazer. Exato. Agora, não obstante isso, eu também sou muito adepto de que a pessoa esteja numa fase ou num nível que ela se sinta confortável. Ou seja, eu não defendo que temos que ir todos para o mesmo lado, eu não defendo que temos que ter todos equipa ou megas equipas, e acho muito inteligente isso que tu estás a dizer, porque é uma definição tua, não é? Tu disseste uma expressão que até nunca tinha ouvido dessa forma, não é? Disseste one person business. One person business, portanto é uma decisão tua, por isso eu acho muito inteligente, porque tu fazes a gestão para ser dessa forma. Yeah. E hoje em dia, com a inteligência artificial, crio departamentos que me auxiliam em algumas decisões como se fosse determinadas pessoas, ou seja, ensino a ferramenta a operar como com um determinado contexto, com uma determinada skill, que o Claude é um dos que eu uso mais. Sim. Dá para colocarmos essas skills, ele aprende, sabe como fazer, nós vamos treinando, e esse é um ponto muito importante, não podemos esperar que dê a resposta automaticamente correta. Isto porque, tal como uma pessoa começa a trabalhar connosco, nós temos que o educar. Exatamente. E ali é a mesma coisa. E se tivermos mecanismos para o educar, ele depois acaba por... leva o seu tempo, é verdade. Se fizermos da forma correta, é mais rápido e consegue fazer um trabalho muito bom. Por exemplo, eu contratei na altura um copywriter que eu sentia que era muito americano, vamos dizer assim. A linguagem é muito forçada, muito pouco genuína, pouco autêntica, que não estava a fazer match. E eu estava a pagar um copywriter que não estava a fazer match com aquilo que era os meus objetivos. E eu, na altura, com a inteligência artificial, conseguia pegar naquilo que eram as transcrições dos meus podcasts, das transcrições das minhas sessões, dos meus vídeos do YouTube, ele entendeu como é que eu comunicava e depois dava uma resposta até melhor do que o copywriter que eu andei a pagar. E eu penso assim, epá, e a alavancagem pode entrar aqui, que é ok, em vez de eu estar a escalar em termos de pessoas, deixa-me escalar em termos de processos, no sentido de conseguir com menos tempo fazer aquilo que eu preciso fazer e fazer melhor. Então fui procurando estas soluções, e hoje em dia é incrível, é incrível. E acho que eu digo muitas vezes isto: se tens uma empresa, eu não quero que tu despeças os teus funcionários, eu quero é que tu os ensines a usar a inteligência artificial para tu, em vez de teres 10 funcionários, teres, entre aspas, 100. Ou seja, ensinares os teus colaboradores a conseguirem produzir 10 vezes mais. Porque é possível. É possível. Top. Trabalhos repetitivo, tarefas, e entra aí a parte da produtividade. Para mim é espetacular, que isto era aquilo que nós estávamos a precisar para poupar tempo. Agora temos que escolher bem onde é que vamos dedicar esse tempo, e o tempo que sobra, o que é que nós vamos fazer. Top. Rodrigo, vamos aqui avançar para uns outros assuntos que eu gostava de conversar contigo. Inteligência emocional. Adoro. Exatamente, somos os dois. O que é que tu vês de interferência negativa e de falta de visão que existe nos empresários hoje em dia, que afeta, lá está, os resultados deles, a produtividade deles, cruzando isso com a inteligência emocional? A inteligência emocional é o mundo,
E eu acho que é muito importante o empreendedor, o empresário, o líder conhecer-se a si próprio e conhecer bem a sua equipa, conhecer bem aquilo para onde é que quer ir, para poder gerir todo este processo e perceber que é necessário resiliência, que é necessário autoconhecimento e saber que aquilo dá-me um trigger, eu tenho que aprender a gerir isto, perceber o que é que eu estou a sentir, porque se a pessoa não tiver inteligência emocional, o serviço vai pecar, entre aspas. Ainda há pouco estava a vir no Uber e estava um Uber atrás de nós a apitar, e ele, calma, não sei o quê, e eu vinha a falar com ele assim, então o que é que você acha? Ele assim, isto não se devia fazer entre pessoas da mesma área, isto até não é ético e tal. Diga-me uma coisa, o que é que para si é importante para um Uber? E ele, olha, calma, e eu já a pensar, olha, esse gajo vou trazer para o podcast se falarmos de inteligência emocional, porque a verdade é essa, se nós não tivermos calma, não tivermos resiliência, não tivermos capacidade de gerir as nossas emoções, vai chegar um momento que se vai revelar, vai-se revelar essa nossa vertente, para o mal. E por isso é importante nós irmos fazendo um trabalho contínuo nisto, porque a inteligência emocional, quando está tudo a correr bem, ninguém pensa nisso. Não é preciso. Agora quando as coisas começam a correr mal é quando a pessoa se revela, é quando ela começa a exteriorizar tudo aquilo que andou a acumular, a reagir, a responder, e isso acaba por estragar muitas vezes, seja um colaborador, a ligação com o colaborador, o que for, e é preciso ter essa capacidade. Isso não é fácil, não é? Eu sou pai, o que eu mais tenho trabalhado hoje em dia é a inteligência emocional e tem os seus desafios, mas é um trabalho necessário, que lá está, foi por onde eu comecei, que eu vi que isto é essencial. Como é que eu não aprendi? Como é que eu não sabia destas coisas quando comecei? Agora já percebo isto, agora já percebo aquilo, agora já vejo aquilo naquela pessoa. Sim. E já tenho conversas diferentes com pessoas, já sei que não vale a pena entrar por determinados temas, por ser que aquela pessoa vai explodir e eu não quero, não é esse o objetivo. Sim. Então acabamos por ter uma capacidade de comunicar melhor, uma capacidade de gerir melhor a coisa, e isso acaba por afetar depois toda a relação, toda a cadeia. Não sei se foi esta a pergunta, mas... Não, estás totalmente em linha com aquilo que eu queria falar. A inteligência emocional realmente é essa capacidade da pessoa conseguir se interpretar a ela própria, conseguir interpretar os outros a eles também, a cada uma das pessoas com quem está a lidar, e não interagir com a interferência das emoções, não é? Ou seja, que a interação seja uma interação inteligente e não uma interação emocional, não é? Então, ou seja, se nós conseguimos separar as duas situações, se a gente entende a parte emocional, se a gente entende as emoções e os efeitos que cada uma delas tem, onde também há emoções positivas, não é? Mas falando das partes mais críticas, a gente entende as emoções. Então, lá está, estas emoções que nos acontecem a nós, que acontecem aos outros e que têm implicações, ou seja, se eu estou enervado e outra pessoa está enervada, a gente já sabe onde é que isto vai terminar, este tipo de conversa, não é? Exatamente. Mas se está apenas uma pessoa enervada e a outra não está, eventualmente também vai terminar mal, porque a outra pessoa não vai ter capacidade e se calhar também num ponto que a outra também vai ficar enervada. Pronto, mas por outro lado temos as partes positivas dos estados emocionais, da inteligência emocional, que a gente também pode usar a nosso favor. Então, muito importante, se a gente vai tomar uma decisão importante, se a gente vai tomar, é bom que a gente esteja num estado emocional positivo. Exatamente, sim. Rodrigo, há uma pergunta que a mim me fazem continuamente e que agora eu vou fazer eu a ti. Venha ela. Que é, ok, isso é tudo muito bonito, mas eu estou em stress e como é que eu agora resolvo isto? Olha, eu ouvi uma vez uma técnica que era a técnica... acho que era PROR ou STOP tu falavas dos semáforos, acho que tu davas o exemplo dos semáforos. Sim. Então acho que é mesmo, primeiro é parar, é calma, não reagir de cabeça quente. Eu sei que às vezes não é fácil, mas olha, não vamos ter esta conversa agora, vamos organizar, que é para depois falamos com mais calma sobre isto, que agora não é o momento para falarmos sobre isto, e calmou ali um bocadinho a situação. Acho que isso é muito importante, porque não se apaga fogo com fogo, apaga-se fogo com água. E se a outra pessoa começa a vir com um tema que eu sei que se começa a explodir vai dar asneira, porque vai e nós somos maus, o humano sabe o que faz, principalmente se houver uma ligação forte. O humano consegue tocar nos pontos difíceis da pessoa e despoltar na pessoa aquilo que não quer. É importante manter a frieza e para depois podermos comunicar com vista num resultado que nós queremos, porque se eu vou ter uma conversa com a minha mulher, imagina que estamos para nos separar,
Se eu estiver irritado, a separação vai acontecer. Sim. Se eu estiver mais calmo, se calhar nós conseguimos evitar ali qualquer coisa e falar com calma, encontrar ali um consenso. E eu acho que isso é muito importante, perceber, ok, este é o meu objetivo, eu entrar por este caminho, isto vai-me levar lá. Se calhar não. O que é que eu ganho ao espicaçar? O que é que eu ganho em responder agora? Nada. Então vou manter a calma e depois vou falar à parte, chamar para falar à parte, mas não deixar de falar. Sim, isso também é muito importante, porque eu tenho clientes que são líderes e eu vejo que um dos grandes desafios é falar quando devem falar e depois não falam, depois andam a aguentar, a ver, pá, deixa lá ver se a outra pessoa percebe. Não vai perceber até nós dizermos, ela está no mundo dela. Não vai perceber, e às vezes muitos empresários fazem isso, ou seja, que não falam à espera que aconteça, mas no entanto o próprio empresário vai acumulando aquela tensão, então não fala, até que há um dia que fala e não vai falar da forma correta e o resultado não vai ser o esperado. Exatamente. Eu tenho, é uma das coisas que eu tenho trabalhado muito com os empresários, com líderes de equipas, que tem a ver com essa, não tanto o topo da cadeia, mas os gestores intermédios que de alguma forma precisam de se gerir no meio daquilo tudo, porque têm equipa, porque têm que dar resposta e porque vão às reuniões e às vezes não dizem aquilo que querem dizer porque têm algum receio ou porque o ambiente é tóxico na empresa, então se vão falar já sabem que depois vai acontecer não sei o quê, não sei o que mais, mas eu tenho trabalhado muito isso com eles, para eles. Sentes que é para dizer, diz. Porque é que o que a outra pessoa vai dizer é mais válido do que aquilo que tu vais dizer. Certo. Então fala, mas para falar é preciso essa inteligência emocional de lidar com o quê? Com a rejeição, de lidar com o não, isso não funciona e tu, poça, falhei, ou aquela sensação de falha. E é preciso ter essa capacidade de gerir isso, gerir o não, gerir os momentos em baixo, gerir até quando as coisas estão a correr muito bem, ser capaz de gerir isso também. E eu sinto que falta muito essa capacidade de assertividade, de comunicação no momento certo. E comunicação como deve ser, porque somos crescidos. É preciso, a falar é que a gente se vai entender, vamos trabalhar nisto. Vamos. A capacidade de comunicação é um grande tema. Rodrigo, nós estamos a aproximar do fim, mas há uma pergunta que eu faço sempre aos meus convidados e que naturalmente que tenho muito gosto em fazer-te a ti, que é: que conselhos ou que conselho tu dás a quem neste momento está a pensar em empreender? Não é? O que é que tu achas que é preciso da tua parte que gostavas de dizer a essas pessoas? Eu vou trazer o meu exemplo, que é o melhor conselho que eu posso dar, tem a ver também com o meu exemplo, que é: estuda muito bem aquilo que tu queres fazer, não precisas de andar tipo salta-pocinhas a fazer 1001 coisas, estuda muito bem uma área que tu gostas e que tu sintas que é de paixão e que tu... Eu tenho muito esta ideia, que é: se tu queres empreender só para ganhar dinheiro, eu não sei se é a melhor motivação. Eu não sei se essa é a melhor motivação. Agora, se tu não precisasses de dinheiro, tu irias querer empreender, tu irias querer continuar a fazer isso, irias querer fazer negócio? Sim. Então vamos começar. Boa. Sentes que é... Então vamos a isso. Boa. Acho que seguir isso é muito importante, porque se for só pelo dinheiro, numa fase inicial tu não vais ver esse dinheiro e vais desmotivar. É uma motivação fraca. Sim. Exatamente. Sim. Então tem que haver esse propósito. Então, se sim, começa. Procura informação, procura os melhores, procura quem está na área, quem pode ser realmente o mentor e não uma pessoa apenas que fez uma formação e agora já começa a... Sim. Procura uma pessoa realmente que está no terreno, que está a passar pelo processo, já passou pelo processo, que está ativo para te guiar, porque vai-te poupar muito tempo. Sim. E lá está, ser resiliente, ter organização, ter foco naquilo que é importante fazer, porque é fácil nós nos perdermos num mundo com tanta informação, com tanta coisa. Vamos focar naquilo que é essencial, começar a colocar pedrinha a pedrinha e vai-se construindo. E às vezes vemos, não é bem por aqui, ok, vamos por aqui, vamos ajustando. Eu vejo muito nessa onda. Sim, gostei, obrigado, Rodrigo. Gostei muito do exemplo que tu deste, nunca tinha colocado dessa forma. Essa questão de se a tua motivação é dinheiro, então retira essa parte e tu querias fazer a mesma, sim ou não? Acho uma forma espetacular. Mas aqui, como nós lidamos, não é, com centenas de empreendedores, há uma coisa que eu também uso, não é? Que é a questão de qual é a motivação da pessoa na vida, não é? Qual é a motivação que ela tem? E muitas vezes entender que aquela motivação que ela tem, ela não tem os recursos suficientes, então tem que obter os recursos suficientes para ter aquela situação. E o que estavas a dizer, a outra parte da resiliência, para concluir aqui essa parte da resiliência, que nós dizemos com as palavras todas aos novos empreendedores que
amigo, tu vais ter sucesso. Agora, prepara-te para uma coisa. Entre 1 a 3 anos é para te dedicares à série. Tens de construir uma base, apesar de, no nosso caso, não é começar com um negócio feito, com um franchising, onde começa feito, mas a questão é, o negócio está feito, mas o empresário não está feito. Exatamente. É o negócio que está feito, o empresário não está feito. Então nós vamos ter esse trabalho todo da nossa parte, dar formação, suporte, para que ele seja um empresário feito e que, no caso, o modelo de negócio feito mais o empresário feito, então crie uma base suficientemente sólida para que ele depois então possa desfrutar mais dessa vida de empresário. Espetacular. Rodrigo, para te seguirem e saberem mais e quem quiser trabalhar contigo, onde é que as pessoas podem encontrar? Basicamente o Instagram é assim a fonte de rodrigodias.pt e tenho lá depois o canal do YouTube, podem ver vídeos gratuitos, depois tenho alguns webinários também gravados, alguns programas, neste caso a Alpha Academy, onde tenho trabalhado 4 vertentes: a inteligência emocional, a gestão de tempo e a produtividade, a comunicação, vendas, dentro principalmente da área digital, e agora a inteligência artificial, para conseguir juntar um bocadinho tudo isto e alavancar mais rapidamente o negócio com mais estrutura, com mais organização, com uma base sólida, que pode ser bastante importante para aquilo que vem daqui para a frente, porque a verdade é que a onda está aí. Quem aprender agora a nadar essa onda vai conseguir superar, mas quem se recusar a olhar para ela, quando vier o tsunami, vai ser difícil sobreviver. E é importante irmos começando a pôr o pé na água, começando a nadar e a perceber como é que a coisa funciona. É mesmo isso. A grande capacidade dos empresários e dos líderes sempre foi a capacidade de adaptação, e a inteligência artificial, neste momento falar de inteligência artificial, já não é uma situação futura, é uma situação do presente e que já começou há alguns anos. Muito obrigado, Rodrigo. Foi um prazer ter-te aqui comigo e com a nossa audiência. Pessoal, então espero que tenham gostado deste episódio. Eu pessoalmente digo-vos que gostei muito, foi um prazer ter estado aqui com o Rodrigo, já no revi há alguns anos. Então, se gostaste, por favor, dá-nos 5 estrelas na plataforma do Spotify ou da Apple. Não deixe de seguir os nossos episódios, e agora reforçados voltamos a ter terça-feira sim, terça-feira não, temos um novo episódio de Empresário Cast. E por favor, partilha este episódio com outras pessoas que tu sabes que também gostavam de ser empresários ou que são líderes em algum tipo de negócio. Um abraço e vemos em breve.